albatross. I'm an albatross. Bem, gente, aqui é aquela parte do fermento, aquele fermento líquido, fermento natural, que eu separei quando eu estava fazendo aquela rosca, né, no pão, que eu falei pra vocês como que eu ia ensinar, a base, né, eu usei como base para o meu fermento. Por que que eu tô usando esse aqui como base? Eu estive observando em várias situações, que as pessoas usam para fazer o levain, fazer massa madre, a fermentação com uva passas, com abacaxi, com iogurte, com maçã, com batata. E a base é sempre algo que dê uma fermentação para depois ser alimentado com a farinha de trigo. E aí, o que que eu fiz? Eu falei assim, bom, se é assim, eu já tenho a minha base. A minha base é esse fermento, meu fermento de litro. Fermento, né, natural que eu uso normalmente. O que que eu fiz? Eu separei, então, 250 e alimentei ele só com farinha de trigo. Então, o que que eu fiz? Como ele já tá bem líquido a primeira vez, né, eu alimento ele só com a farinha de trigo. Então, eu tenho a minha farinha de trigo aqui. Ó. E eu vou jogar aqui. Esse aqui é uma xícara de 250, tá certo? Vou jogar aqui. Vou mexer. Não tem, assim, uma quantidade exata, gente. Eu só tô mostrando pra vocês a quantidade, só pra vocês poderem ter uma ideia. Mas não tem uma quantidade. Até a massa ficar do jeito que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui. A gente mistura bem. Quando a gente coloca o trigo, a gente tá dando comidinha pro nosso fermento, né? Então, ele vai começar a borbulhar, porque ele vai começar a se alimentar dessa farinha que a gente tá dando aqui. Então, toda vez que a gente alimenta um fermento, o que acontece é isso. Você está alimentando os micro-organismos que estão aqui dentro. E aí, eles começam a comer, e aí começa a ativar o fermento fica ativo, bem borbulhante, né? Cresce bastante. Que é isso que a gente usa para fazer o pão. Então, tá. Misturei aqui, né? Dissolvi. Vou pôr mais farinha. Misturar. Eu quero bem sequinho isso aqui, entendeu? Vou mostrar depois pra vocês como que fica. Olha só. Fica uma pasta, ó. Tá vendo? Bem seco. E aqui agora eu vou fechar ela. Fechar com a tampinha.
e vou deixar fora da geladeira, para ele poder fermentar, ativar, tá certo? Aí depois eu mostro pra vocês como que ele ficou. Eu vou fazer aqui fora um risquinho. Deixa eu pegar minha caneta. Que é pra vocês poderem ver onde que tava a massa. Tá? Então, aqui não é o primeiro dia dele, porque a fermentação já existe. Então, eu vou ter ele em menos tempo do que o fermento de Cristo, né? Por assim dizer. Tudo depende da temperatura também, né? Do local onde a gente mora, a temperatura que está, porque de acordo com a temperatura é a fermentação. Então, tá aqui marcadinho. Depois eu mostro pra vocês, tá? Hoje é o primeiro dia, então, que a gente tá alimentando este levain. Tá certo? Então, até amanhã. Vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso levain. Massa madre, né? Feito a partir do fermento de litro, do fermento de Cristo, que foi usado como base. Então, ontem quando eu mostrei pra vocês na preparação, olha, na preparação ele estava aqui. Quando foi ontem, às 5:30 da tarde, ele estava nessa altura. Quando foi 11 horas, ele estava aqui. Hoje, às 6 da manhã, ele estava aqui. Nessa daqui. Agora, são 11:30, passam já 24 horas e o nosso levain está pronto. Vocês podem ver toda a atividade dele, olha como está bonito. Tá vendo? E aqui dentro, ó. Olha só que lindo. Olha só. Bem fermentado. Se eu fosse usar o pão, para fazer o pão, eu já poderia usar ele agora. E como eu iria fazer? Eu iria tirar a parte para fazer o pão e a outra parte eu iria guardar dentro da geladeira. E quando for fazer o pão, eu tenho que alimentar ele. Colocar trigo e água para ficar naquela textura que eu mostrei para vocês, né? Aquela massa mais durinha e deixar fermentar. Aí sim fazer o pão. Como eu não vou fazer pão agora, esse daqui vai para dentro da geladeira. E quando eu for fazer o pão, eu vou alimentar a parte que eu vou fazer o pão e deixar o outro na geladeira. Ou alimentar todo, se eu for usar metade, e guardar o resto na geladeira. A parte que fica, eu sempre tenho que deixar uma parte que vai servir de base, vai servir de não é base, vai servir para eu fazer uma muda, né? Vai servir de muda para eu tá fazendo o próximo pão. Porque toda vez eu vou ter que alimentar, esperar crescer o fermento, ativar ele, tirar da geladeira, alimentar, esperar ativar, depois fazer o pão. Aí eu divido, parte eu faço o pão, parte vai para a geladeira. É a mesma coisa que o fermento de litro, só que aqui a gente alimenta de forma diferente. A partir de agora, só com farinha e água. Um pouco de farinha, um pouco de água. Um pouco de farinha, um pouco de água. Que é para ficar naquela consistência da massa e esperar ele crescer, que toda vez que ele crescer, ele vai ficar assim, bonito desse jeito. Desse jeito, bem fermentado. Tá prontinho. Espero que vocês possam ter entendido bem a explicação. Possam fazer aí na casa de vocês. Façam os pães de vocês. Comentem se deu certo o que vocês fizerem. E se vocês fizerem o pão, me marca lá no Instagram, tá bom? Instagram Arte Alegria Artesanato. Aí você me marca lá pra eu saber que você fez e que deu certo, tá certo? Curte aí
né? Dá um joinha, se inscreve no canal se você gostou, se você tem acompanhado o nosso conteúdo. Obrigada, viu? Até a próxima!